Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Abrindo aqui nossa semana de aula com o vídeo 33 do componente curricular Língua Portuguesa. O assunto de hoje, frase, tipos de frase. Professora Crislândia, mais uma vez com vocês. Então, vocês sabem elaborar frase? Desde quando começamos a falar, nós começamos a elaborar frases, pequenas frases. Quero água, me dá, mamãe, sim, não, papai. Dependendo do contexto, são frases. Não é verdade? Então, vamos ler as seguintes estruturas. Linda, está você, menina, uma. Entenderam? É pizza, esta uma delícia. Flores, casa da vovó, murcharam. As de. E aí? São frases? Não, né, pessoal? Elas não estão estruturadas, elas não têm sentido, elas não transmitem uma mensagem. Para ser frase, elas precisam estar estruturadas, organizadas, ter sentido, transmitir uma mensagem, certo? Diferente das imagens. Pequenas atitudes fazem a diferença. A vida só começa depois do café. Basta, e olha a imagem, né? Quarto da bagunça, cuidado para não se perder. Tudo passa. Cuidado, cão bravo. Pare, siga. Esses enunciados podem sim ser considerados frase, se estão num contexto, né, transmitindo uma mensagem, né, um entendimento. Então, pessoal, para ser frase, nós temos que ter uma palavra ou conjunto de palavras organizadas de acordo com as regras da língua e capazes de explorar um sentido completo em uma situação de comunicação. Certo? A frase, ela pode ser nominal. Frase nominal, ela é estruturada com nomes, tá? Apenas nomes. Ela não apresenta verbos. É aquela que, apesar de não conter verbo, apresenta sentido completo. Observem. Piedade, Senhor. Não tem verbo, mas dentro de um contexto, ela é uma frase, né? Uma frase nominal. Ela apresenta apenas nomes, mas tem sentido completo. Cada macaco no seu galho. Não apresenta verbo, mas é uma frase, tá? É uma frase que apresenta um sentido completo, certo? E a frase verbal? Essa se estrutura em torno de um verbo, né? É aquela que possui sentido completo e apresenta pelo menos um verbo. Frase verbal é o mesmo que período, tá bem? Período aí, dependendo da quantidade de verbos, pode ser simples ou composto. Se tem apenas um verbo, aí nós vamos chamar de período simples. Se tem mais de um verbo, período composto, tá bem? Observe a frase. A que horas parte esse trem? Observe a palavra destacada. Parte é uma ação, verbo partir. A que horas parte esse trem? Então, uma frase verbal, porque é estruturada em torno de um verbo. O povo não confia mais nos políticos. A palavra em destaque é confia, tá? Verbo confiar. Então, é uma frase verbal. Se estrutura em torno de um verbo. Carmen parece confusa ultimamente.
Parece também é verbo, certo? É uma frase verbal. Quando apresenta verbo, chamamos de frase verbal ou período. Está bem? Agora, os tipos de frase. Vamos lá, aos tipos de frase. Nós podemos classificar uma frase como declarativa. Quando? Quando ela relata um fato ou apresenta uma ideia ou informação de maneira afirmativa ou negativa. E costuma ser finalizada com um ponto final. Por exemplo, acredito que o Brasil mudará. É uma frase declarativa afirmativa. Termina com ponto final. E não esqueçam de colocar a letra inicial maiúscula, tá bem? Chove muito em Brasília. Declarativa afirmativa, né? Está apresentando aí uma informação. Alan não torce pelo Palmeiras. Na sua estrutura, nós temos a palavrinha não. É uma declarativa negativa, tá? Quando aparece a palavra não, nós dizemos que a frase é negativa, uma declarativa negativa. Está certo? Então, é declarativa porque apresenta uma ideia, uma informação, declara alguma coisa. A imperativa, o próprio nome já diz, né? De ordem, império, apresenta um pedido, uma ordem, uma sugestão. Ela é finalizada por um ponto final ou um ponto de exclamação. Por exemplo, sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. Então, aí é exemplo de uma frase imperativa. A gente está fazendo um pedido, né? Pelo amor de Deus, é um pedido. Senhores passageiros, dirijam-se à plataforma de embarque. Também apresenta uma ordem, né? Uma sugestão. E saia da minha frente agora. Aqui sim é uma ordem, né? Bem explícita. E termina com um ponto de exclamação. Então, é imperativa porque apresenta um pedido, uma ordem ou uma sugestão. Vai finalizar com ponto final ou ponto de exclamação. E letra inicial maiúscula, tá, pessoal? Não esqueçam. Uma frase é exclamativa quando ela traduz um sentimento, uma admiração, tristeza e etc. De maneira expressiva, tá? Ela é encerrada sempre com ponto de exclamação. Como é triste a solidão, percebam a entonação. Na minha fala, eu preciso de uma entonação, tá? Enquanto que na escrita, eu observo pelo ponto de exclamação. Como é triste a solidão. Não acredito que você perdeu o troco. Frase exclamativa, tá? Como me aborrecem suas lamentações. Frase exclamativa. A frase interrogativa, ela expressa uma pergunta ou um questionamento. É encerrada por ponto de interrogação quando ela é uma pergunta direta. E ela é encerrada com o ponto final quando é uma pergunta indireta. Vamos aos exemplos. Por que essa carinha de tristeza, menina? Interrogativa direta, né? Termina com o ponto de interrogação e ainda começa com o pronome interrogativo, né? Por que essa carinha de tristeza, menina? Você não decorou o número do telefone? É uma interrogativa direta, termina com o ponto de interrogação. Gostaria de saber onde fica o ponto de ônibus. Aí nós temos uma pergunta indireta, né? Vejam que a pergunta aí termina com o ponto final. Porém, gente, é interrogativa, né? Por trás aí da sua intencionalidade é uma pergunta. Gostaria de saber onde fica o ponto de ônibus, né? Interrogativa indireta.
E para finalizarmos, nós temos as interjeições, que também são consideradas frases por conta de sua intencionalidade. O que são interjeições, pessoal? São sons, palavras e expressões usadas para traduzir emoções ou reações, como susto, satisfação, raiva, chamamento, alegria, medo e etc. Quando formadas por mais de uma palavra, são chamadas de locuções interjetivas, ok? Então, vejam, a tirinha que eu trouxe com as interjeições aí expressas. Vamos, cuidado, vixe, olha, ui, raios, calma, epa, fora, caramba, chega. E assim termina o treino do Interjeição Futebol Clube. Socorro, ai de mim. Então, percebam aí que as interjeições também são classificadas como frases, né, por conta de sua intencionalidade. Observe também que elas são terminadas com ponto de exclamação, certo? Então, agora é hora da atividade, acompanhada pelo professor de turma, páginas 219 a 223, do seu livro de língua portuguesa. Um bom aprofundamento, bons estudos e tchau para vocês.